Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Uma geração educada para servir. Sou Lili Aguayo, uma chilena que atualmente mora no México. Sempre tive habilidade para trabalhar com crianças e não foi por acaso que estudava para ser professora primária na Universidade Adventista do Chile. Durante esse período tive contato com a escola missionária, o que me permitiu participar de alguns projetos voluntários, como uma viagem missionária ao Peru, que me ajudou a me preparar para esse tipo de serviço e confirmou em meu coração o desejo de continuar servindo a Deus através da missão. Quando eu estava quase terminando meu curso, aprendi sobre o serviço voluntário adventista. Deus tem sido muito bom comigo e, embora passemos muito tempo fora de casa, sentimos sua proteção e cuidado em todos os momentos. Aprender novos idiomas, conhecer pessoas incríveis, poder desfrutar das lindas paisagens que Deus criou nesta terra e muito mais, é uma experiência da qual você não se arrependerá. Mas mais do que isso, saber que está servindo ao Senhor é a maior recompensa. O serviço voluntário é um recurso muito útil que a Igreja Adventista disponibiliza para ajudar no trabalho missionário. Através dele, jovens de diferentes partes do mundo podem entrar em contato com os campos missionários e encontrar a sua vocação no voluntariado. E foi assim que aconteceu comigo. Quando me formei na universidade, pude participar de um projeto de 1 ano no Equador como professora do 5º ano do ensino fundamental. Embora neste país falemos a mesma língua, passei por um processo de adaptação, conhecendo a cultura do povo, trabalhando com as crianças e suas famílias, compartilhando o amor de Deus. No Equador, conheci outra chilena, que hoje é uma grande amiga, e em 2017 recebemos o chamado para servirmos juntas no Cazaquistão. O Cazaquistão é um país asiático próximo da China e da Rússia. Isso, historicamente, influenciou muito a cultura deste país. Como ela já fez parte da União Soviética, a liberdade religiosa é historicamente uma luta, e por isso as ofertas e doações que chegam aqui para ajudar na pregação do Evangelho têm um grande impacto. Como professora de crianças e adolescentes, sei quão importante é que as crianças possam receber uma educação baseada na fé e nos princípios bíblicos. E isto não teria sido possível neste país se não fossem os esforços feitos na região para promover a liberdade religiosa. Eu estava trabalhando com crianças, ensinando-lhes piano, inglês e espanhol, e durante esse tempo pude ver a mão protetora de Deus em todos os momentos, mesmo sem falar a língua local. Pudemos conhecer pessoas muito boas, pudemos falar de Jesus e aos poucos eles viram algo diferente em nós. Trabalhar com crianças permite-nos abordar os pais de outras formas, pois eles são mais receptivos a ouvir o que você tem para lhes dizer e ficam muito felizes por conhecer um Deus amoroso e perdoador que os acompanhará em todos os momentos. Servindo na Ásia Central, conheci o homem que hoje é meu marido. Hoje ambos trabalhamos para a Igreja Adventista em Chiapas, no México. Ficamos muito felizes em poder continuar nos doando, continuar compartilhando a linda missão. E sempre que podemos ajudar alguns jovens que tenham interesse em participar no serviço voluntário. A missão ajuda você a aprimorar suas habilidades e descobrir talentos que você não sabia que tinha no trabalho, nos idiomas ou socialmente, até mesmo para pregar. Você começa a trazer à tona o que há de melhor em você. Mas ainda assim, há pouco que você pode dar em relação a tudo que receberá. Eu sei muito bem o impacto que o trabalho missionário teve na minha vida e na minha forma de ver o mundo, e desejo que muitas outras pessoas possam ter essas experiências como as que tive. Quero louvar a Deus pela sua fidelidade. Seus recursos são inestimáveis para todos que conhecerão Jesus através do trabalho missionário, pois tudo isso não seria possível sem você. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado
e assim, com o coração, ser impulsionada à ação para transformar a vida de outros. Fique conosco, derrame a porção dobrada do teu Santo Espírito sobre nós. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, o tema que eu escolhi, né, eu falei para o Luciano na classe dos jovens, né, eu vim com 2 pregações no dia de hoje, porque como foi um pouquinho em cima da hora, né, Luciano? Aí eu peguei 2 pregações que eu já tinha, dei uma mudada e pedi para Deus, Senhor, o que o Senhor falar ao meu coração, lá no texto, lá na igreja, usando as circunstâncias do convívio ali com os irmãos, por isso que eu ia vir somente na hora do culto, decidi vir um pouco antes, para poder interagir e assim o Espírito falar a mim que texto pregar. E eu escolhi um texto muito conhecido para os irmãos, né? Um texto que já lemos, já estudamos várias vezes, porém tem um pensamento que diz que aquele que não lê aquilo que sabe, até o que sabe esquece. Aquele que não lê e estuda aquilo que já sabe, até o que sabe esquece. Então é importante nós estudarmos a palavra de Deus, e Deus, como o próprio Cristo disse, nós vamos tirando coisas velhas e coisas novas dessa palavra. E nós vamos estudar hoje, o tema que eu escolhi, né, nesta manhã, é entre eu e o ritual. Entre eu e o ritual existe alguma coisa. E nós vamos estudar, nesta manhã, o texto de Lucas capítulo 10. A parábola do bom samaritano, todos os irmãos já conhecem, né? Mas nós vamos tirar lições novas aqui, lições já conhecidas, mas o que eu mais me inspiro na Bíblia é que a Bíblia é um livro diferente dos outros livros, né? Gosto muito de ler, gosto muito de ter livros, porém, a Bíblia ela é o livro principal. A Bíblia ela deve ser o livro deve ser o primeiro lugar da sua estante. A Bíblia, ela deve ser o tema do seu falar, do seu respirar, do seu viver. E todos os outros demais livros, eles devem estar circundando a Bíblia Sagrada. E a Bíblia é um livro prático, irmãos. A Bíblia ela não é um livro teórico, a Bíblia é um livro prático. Os adventistas, eles são conhecidos por conhecer muito a Bíblia, certo? Porém, a Bíblia, ela é muito mais que uma mera teoria, e eu gosto muito, né, conversando um pouco com o Luciano, da maneira de Jesus explicar a Bíblia, né? Jesus pegava o conhecido, trazia do conhecido para o desconhecido, ensinando verdades através de verdades espirituais por meio do convívio, da prática cotidiana, né? O nosso Jesus era muito simples. E nós vamos aqui meditar entre eu e o ritual. Eu pesquisei um pouco a fundo aqui sobre ritual, né? Ritual significa, em latim, significa ritualis, né? Ritualis, cujo significado é um conjunto de gestos, palavras, formalidades, geralmente imbuídos de um valor simbólico, cuja performance é, usualmente, prescrita e codificada por uma religião ou pelas tradições da comunidade. Ou seja, o ritual ele é bom, o ritual ele é importante. Deus deu os rituais no Antigo Testamento, lembram? Deus deu os rituais, através daqueles rituais ele estava mostrando a essência do Evangelho, estava mostrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que viria. O ritual ele é importante. Aí eu pergunto para os irmãos, vamos interagir um pouco, nós temos rituais hoje? Quais seriam os nossos rituais hoje? Me ajudem aí, quais seriam os nossos rituais hoje? Hoje? Oi? Doxologia, Santa Ceia, temos mais rituais? Dízimos, batismo, escola sabatina, isso. Oração é um ritual? Oração é um ritual. A leitura da Bíblia é um ritual? A leitura da Bíblia é um ritual. Enfim, temos muitos rituais. O batismo é um ritual, né? Embora o batismo é a única cerimônia, irmãos. Isso é incrível. O batismo é a única cerimônia que há festa simultânea na terra e no céu. Nem casamento há festa simultânea. O batismo é a única cerimônia que é uma festa simultânea entre o céu e a terra. Mas aqui, irmãos, nós vamos entender através da parábola que o ritual é importante. Eu quero trazer essa ideia para vocês. O ritual é importante. Não estou aqui menosprezando, dizendo para você deixar de ler a Bíblia. Pelo contrário, estude a Bíblia. Eu amo estudar a Bíblia. Nós devemos estudar a Bíblia, devemos orar e muito, orar de madrugada, buscar o Senhor através de oração. Devemos vir à igreja nos cultos de quarta, de sábado, de domingo, Semana Santa, semana de oração. Enfim, qualquer cerimônia, qualquer ritual que há na igreja, ele é bom e importante. Porém, eu quero trazer um pouco mais a fundo, além do ritual. E nós vamos ler aí a parábola do bom samaritano. Vamos ler a partir do verso 25, e aí o texto sagrado nos diz assim. Vamos lá. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei?
como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e também de todo o teu entendimento. Amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Vamos até aqui, depois a gente continua a leitura. Olha, irmãos, o texto muito conhecido, um intérprete da lei chega até Cristo e pergunta para Jesus, né? O que eu farei para herdar a vida eterna? Quem era o intérprete da lei daquela época? O intérprete da lei era um escriba, um estudioso. Ele interpretava a Bíblia, ele transcrevia a Bíblia para o pergaminho, enfim, trazendo outras cópias do texto sagrado, né? E nós vemos aqui que o intérprete da lei, um estudioso, ele chegou até Cristo com uma pergunta. Nós temos perguntas hoje em dia ou não temos? Temos inúmeras perguntas acerca da Bíblia. E ele pergunta, mas ele perguntou com o intuito de aprender, diz o texto? Não. Ele queria fazer o que com Jesus? Colocar Jesus à prova. Às vezes a gente quer fazer isso. Às vezes a gente pergunta a outros, não para aprender com outros, mas para mostrar que nós sabemos mais que os outros. Hoje em dia, irmãos, nós temos uma dificuldade. Os seres humanos têm uma dificuldade. Sabe qual é? A escutativa. Eu escutar prestando atenção no outro. Hoje a gente escuta o outro querendo rebater, querendo mostrar que nós sabemos mais. Não, hoje nós vemos que há conflitos de teorias e teologias há várias aí. Então nós entendemos que hoje há uma dificuldade do ser humano de ouvir, de se atentar ao que o outro diz, a fim de aprender com o outro. Mas esse homem, né, ele chegou até Cristo perguntando a Jesus. E eu faço uma pergunta para os irmãos, para os estudiosos da Bíblia aqui. O que há de errado com a pergunta desse homem? Tem alguma coisa de errado com a pergunta desse homem? Vocês acham que tem ou não? Tem. Eu gosto muito das palavras, porque as palavras têm significado. O significado traz uma compreensão da realidade. A realidade, ela transforma a minha existência. Por isso que é importante as palavras. Eu amo as palavras. E aqui nós temos dois verbos aí, irmãos. O que eu vou fazer para o quê? Herdar. Dois verbos, irmãos, contraditórios quando nós falamos no quesito evangelho. Por quê? Se você for pesquisar, irmãos, no dicionário simples aí da língua portuguesa, você vai ver que fazer no dicionário simples da língua portuguesa, eu não preciso ir nem para o original grego. Eu só simples no original, no dicionário bíblico, no dicionário comum da língua portuguesa, trazem o mesmo significado que é produzir através de determinada ação, realizar obras. Então esse homem, acostumado ao farisaísmo, ele disse: Senhor Jesus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para herdar? Porém, o verbo herdar no dicionário significa receber por herança. Herdar uma grande fortuna, adquirir. Essa parte eu gostei demais, irmãos. Adquirir por parentesco, por hereditariedade. Herdou o caráter do pai, no caso. Ou seja, esse homem começou fazendo uma pergunta para Jesus, no entanto, a pergunta dele era equivocada. Existem respostas corretas para perguntas erradas? Não existe. Não existe resposta correta para a pergunta errada. Esse homem vem: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar? Uma pergunta completamente equivocada. E Jesus discerniu o espírito daquele homem naquele momento, dizendo: você ainda não compreende o reino dos céus. Irmãos, você não recebe a vida eterna por fazer alguma coisa. Você recebe a vida eterna por ser. A vida eterna não está no fazer, mas no ser. Tem a ver com a essência. Tem a ver com identidade. Você é filho de Deus e por isso você recebe de graça a vida eterna. Mas será que a gente acredita nisso? Irmãos, eu gosto muito da parábola do filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele estava vivendo como filho na casa do pai, mas queria viver como? Como escravo. Ele saiu. Não está legal aqui, eu não quero viver como filho do pai. Eu posso até reivindicar. Ele reivindicou a herança de filho, mas não queria ser filho. Ele não tinha conflitos de identidade nele. E ele saiu. E depois, quando ele se viu na miséria, ele lembrou que ele tem um pai e que ele era filho. Mas olha que interessante, a compreensão equivocada que ele tinha do pai. Ele voltou dizendo assim, olha o discurso dele, a construção do discurso dele do caminho. Eu vou dizer ao meu pai: eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o quê? Teu filho. Nós temos esse conflito. Nós somos filhos do rei, mas queremos viver como escravos. E a primeira coisa que o pai fez quando o filho chegou, sabe o que ele fez? Colocou as sandálias no filho. Porque naquela época quem andava descalço era o escravo. Mas nós
continuamos querendo andar descalço por aí. Nós somos filhos, mas queremos andar como escravos, andando descalço. E perceba, irmãos, que nós queremos colocar a vida eterna em alguma coisa que a gente faz. Isso, ainda que a gente não verbalize isso muitas vezes é visto na nossa própria, nas nossas ações. A vida eterna tem a ver com essência e não pelo que você faz, meu querido. Você é filho. E sabe o que é o mais incrível disso? Que você não tem participação nisso. Meu filho tem 1 ano e 4 meses. Eu participei do momento do parto com a minha esposa, 14 horas para o meu filho nascer, ouvir o sofrimento dela. Irmãos, e o nascimento é um milagre. Meu filho saiu a primeira vez e o médico colocou no colo da minha esposa ali deitada, a gente tirou a primeira foto. Irmãos, o nascimento é um milagre e isso não tem nada a ver com as suas obras. A vida eterna é uma herança e você não tem participação nisso, porque o próprio Jesus em João capítulo 3, o verso de número 3 até o verso 5, ele vai dizer o seguinte: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino dos céus. E isso é uma obra de Deus, e o maior milagre que existe, irmãos, não é um cego enxergar, não é o coxo andar, não é o mudo falar. O maior milagre que existe é um pecador miserável, pobre, cego e nu, nascendo da água e do Espírito do alto. Isso é o maior milagre que existe. E nós vemos aqui que esse homem chegou até Jesus com essa pergunta equivocada. Como Jesus iria respondê-lo de maneira correta, sendo que ele estava perguntando de maneira equivocada? Perceba que são 2 perguntas, irmãos. São 2 perguntas aí. Olha o texto comigo, volte a Bíblia comigo aí. Ó. Jesus pergunta para ele 2 coisas. O que está escrito e como interpretas. Você sabia que na cultura judaica, o texto não é compreendido aqui? O texto é compreendido na cultura judaica quando você pratica o texto. Hoje nós vivemos no Ocidente, né, a parte filosófica do mundo. Hoje, para você explicar para o seu filho o porquê de não fazer tal coisa, você tem que trazer uma filosofia tremenda. Só que para o judeu lá no Oriente Médio, se você perguntar para ele por que você guarda o sábado, sabe o que ele vai falar? Porque Deus mandou. E aí a compreensão dos outros judeus sobre aquele judeu que entende aquele mandamento é porque se ele pratica ou não. E perceba aqui que Jesus faz 2 perguntas. Ele responde o que está escrito, porém não interpretou. E aí Jesus fala para ele algo muito interessante que eu fiquei encucado com isso, irmãos. Jesus falou para ele assim, olha o que Jesus falou para ele no verso de número 28, irmãos. Jesus disse para ele: você respondeu corretamente, faze isto e viverás. Irmãos, isso é muito profundo. Aquele homem respondeu corretamente, mas ele estava destituído da vida eterna. Sabe o que eu aprendo com isso? Respostas corretas não me colocam no céu. Não adianta nada eu saber de Bíblia. Não adianta nada eu conhecer textos, citar textos de cor. Não adianta nada eu explicar muito bem a escola sabatina, eu ser um grande professor de escola sabatina, eu ser um pregador itinerante que prega por vários lugares. Respostas corretas, não me colocam no céu. Esse homem respondeu corretamente, mas ele estava destituído da vida eterna. Ele conhecia a letra que mata, mas não o espírito que vivifica. E esse homem, irmãos, ele respondeu, e como ele respondeu a pergunta de Jesus, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, né? E olha que interessante, irmãos, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse homem estava citando Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18, ou seja, ele estava recitando a Torá, que era o livro que ele estudava da época. Mas eu achei interessante aqui, irmãos, a resposta desse homem, a resposta era correta. E ele respondeu praticamente o que se deve fazer. Era a essência. Isso aqui é a essência da lei de Deus, é a essência de Cristo, é a essência do que Jesus praticou na terra. O que ele respondeu, irmãos, em teoria, era a essência do Evangelho. Porque o Evangelho se resume nesse amor. De todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Mas vamos entender um pouquinho a teoria, porque a teoria é importante. Depois a gente vai para a prática. Vamos entender um pouquinho a teoria. No pensamento hebreu, o coração simboliza a totalidade do ser, que contém a alma e o entendimento, os elementos animador e raciocinador. Um amor a Deus que envolva tudo, levará a pessoa a cumprir todas as obrigações morais, mas esse padrão de amor inatingível apenas revela a corrupção do coração humano.
Vocês já ouviram falar assim, que nós estamos na dispensação da graça, que já passou a época da lei? Quem já ouviu isso? Irmãos, se nós pegarmos a dispensação da graça, que nem acreditam aí fora, nós vamos ver que o negócio é mais complexo ainda. Na dispensação da lei, como dizem aí fora, né? O adulterar estava apenas no ato. Na dispensação da graça, o adulterar está no pensamento. Na dispensação da lei, o matar o meu irmão estava somente no ato do assassinato. Na dispensação da graça, se eu irar-me contra o meu irmão, eu já pequei contra o meu Deus. Você percebe, irmãos, que as pessoas vêm, por falta de compreensão da teoria, acaba se equivocando na sua prática? E aqui nós vemos, irmãos, que amar a Deus de todo ser, de todo coração, de toda alma e todo entendimento, apenas revela a nossa pecaminosidade, porque é a totalidade do ser. E quando eu olho esse texto e olho para mim, eu vejo que eu ainda não estou praticando esse texto, porque eu ainda não me entreguei por completo. O que falta para a gente é a entrega completa. A gente não se entregou por completo, irmãos. Nosso pensamento é dividido. O próprio Elias disse para o povo de Israel lá, quando estava adorando Baal: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E nós estamos cocheando entre dois pensamentos. Nós estamos cocheando entre dois pensamentos, e o texto vai dizer que amar a Deus de todo o coração envolve ali, o coração envolvendo, no grego é cardia, né? Envolve as emoções, a vontade, o propósito, a alma, a psique, tem a ver com as faculdades espirituais, entendimento, né? Dianoia, diz o texto que é o intelecto, a faculdade de pensar, ou seja, o amor não é apenas uma emoção, um sentimento. O sentimento, a emoção, ela precisa de um estímulo externo para ser produzida em nós. Se o amor for um mero sentimento, eu vou ser dependente de um estímulo externo para amar, irmãos. Não. Eu trouxe um exemplo prático com a minha filha da seguinte maneira. Certa vez invadiram a escola da minha filha, um menino armado invadiu a escola da minha filha, e aí teve aquele reboliço, onde as crianças teve que ir para um lugar à parte, e ela me ligou desesperada, tal, e aí eu não pude fazer nada. Quando eu fui ver, graças a Deus, tudo ocorreu bem, ela foi para casa, passou. E aí uma vez ela perguntou: pai, sobre um texto de amar a Deus de todo o coração e todo o entendimento, né? O Espírito Santo me deu na hora essa cena que aconteceu com ela. Filha, amor não é sentimento. Vou dar um exemplo para você. Você teve que sentimento quando invadiram a sua escola? Ela: medo. Um estímulo externo produziu nela um medo. Aí eu falei para ela: hoje, nesse exato momento, você está com medo? Não. Então o amor não pode ser um mero sentimento. Se nós limitarmos ao amor em meros sentimentos, nós vamos precisar todo momento de semana de oração. Sabe aquela pessoa que precisa de semana de oração para se entusiasmar com as coisas de Deus? A gente vai precisar de uma pregação de um sábado. A gente vai precisar que o irmão nos encoraje. E a gente vai depender a nossa vida espiritual a um mero humano que não pode nos dar vida eterna. Então, irmãos, o amor não é um mero sentimento. E eu não poderia falar aqui do amor grego, né? Até separei aqui, né? Tem eros, tem filha, tem storge, tem ágape. Nós conhecemos isso. Não quero me aprofundar na teoria, porque o que importa para nós é a prática. Nós já sabemos muito de teoria, irmãos. Já sabemos muito. Então, o que importa para nós é a prática. E nós vimos aqui que esse homem tinha a teoria do ritual. Ele tinha conhecimento, ele tinha a resposta correta, mas o conhecimento por si só não vai te colocar no céu. Quando a Bíblia diz lá em João capítulo 17, verso 3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, ali o texto original traz a ideia de um conhecimento de ação, um conhecimento que encarna em nós de tal maneira que impulsiona uma ação em relação ao outro. Mas, irmãos, eu quero mostrar o irmão aqui do texto sagrado, ele falou para Jesus, né? O amor é esse, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou: você respondeu corretamente, agora faz isso e você viverá. E aí ele querendo justificar, ou seja, porque ele não interpretou, não fazia, não praticava, porque nós estamos cheios de teoria, né? Diz assim, ó: quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? E agora? Quem é o meu próximo? Será que o meu próximo é aquele meu compatriota judeu? Será que o meu próximo é aquele meu vizinho? Será que meu próximo é aquele samaritano? Será que meu próximo é a mulher que era desprezada na época? Será que meu próximo são as crianças, que daquela época era um povo rejeitado? Quem era meu próximo? E mais uma vez esse homem estava equivocado no seu entendimento. Jesus contou a parábola do bom samaritano para lhe explicar. Vamos ler a palavra do bom samaritano agora. Vamos lá, irmão, verso 29. Diz o seguinte: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: quem é meu próximo? Então Jesus, novamente, né? Uma lição prática, Jesus diz: certo homem
descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, diz o texto, que seguia o seu caminho, passou-lhe de perto, e vendo-o compadeceu-se dele, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, e aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Só até aqui. Então Jesus conta aqui alguns personagens nessa parábola, né? Jesus conta a parábola do bom samaritano e ele ilustrou isso, o amor na prática. O que é o ritual, né? A essência do ritual. Irmãos, os rituais eles são maravilhosos. Os rituais eles são importantes. E nós vemos aqui certo homem, Jesus diz. Quem é esse homem da parábola? Esse homem é um judeu. Esse homem que caiu na mão de salteadores é um judeu. Ele foi roubado. Além de ser roubado, ele foi espancado. E aí a Bíblia diz que passava quem lá, irmãos? O sacerdote. Quem era o sacerdote da época, irmãos? Me ajudem aí. Os estudiosos da Bíblia. Quem eram os sacerdotes da época? Oi? Os sacerdotes da época era quem? Irmãos, os sacerdotes da época eram aqueles que mediavam entre Deus e o homem. Eles representavam Deus perante o homem e o homem perante Deus. Tinha um sacerdote, o sumo sacerdote. O sacerdote oficiava no lugar santo, o sumo no lugar santíssimo, uma vez por ano. E nós vemos que ele tinha um ritual. O ritual ali era fantástico, né? Nós vemos que tudo aquilo apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus. E aquele homem, né? Ele estava oficiando no templo em Jerusalém. Veio de Jerusalém, estava voltando para Jericó. Muitos sacerdotes naquela época moravam em Jericó. E ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Acabou de vir de um ritual. Acabou de terminar o dia dele de ritual. Eles tinham turnos, né? Os sacerdotes. Ele veio de Jerusalém, desceu para Jericó. E ele viu o homem, irmãos. Imagina a cena. Ele viu o homem e passou de largo, diz o texto. Aí eu pergunto para os irmãos, esse homem estava errado ao passar de largo por aquele homem caído? Ele estava errando? Se eu falar para você que de acordo com a lei ele não estava errando. Porque a lei dizia, Levítico, se eu não me engano aqui, deixa eu ver se eu marquei, capítulo 21, se não me falha a memória, isso, 21 do 1 ao 4. Aquele homem, ele estava praticando a lei ao passar de largo por aquele homem. Por quê? A lei dizia que se um sacerdote, quando estivesse oficiando no templo, tocasse em sangue, tocasse alguém ferido, ele não poderia oficiar no templo. Só que aí que vem no texto vem algo meio contraditório, porque Jesus censurou esse homem. Novamente, nós pegamos a lição espiritual do texto. Eu posso estar obedecendo a letra da lei, enquanto transgrido o espírito dela. Vou repetir. Eu posso estar obedecendo a lei, enquanto transgrido o espírito dela. Eu posso estar guardando a letra do sábado e transgredindo a essência do sábado. Acho que foi por isso que a escritora cristã Ellen White disse o seguinte, que nem todos os guardadores do sábado serão selados. Sabia que ela disse isso? Nem todos os guardadores do sábado serão selados. Por quê? Para estes, o sábado se tornou um mero ritual. Filho, não assista isso. Não faça aquilo. E se tornou um mero ritual e perdeu completamente a essência. Mas aí que está. Eu fiquei encucado com aquele texto de Ellen White e fui pesquisar um pouco mais na Bíblia. Se você for para Apocalipse, a sonoplastia, se puder colocar para mim, Apocalipse capítulo 7, do 1 ao 3, você vai ver algo interessante. Quem são os selados? E chegando-se, por favor, coloca para mim ganhar tempo aqui. Nós vemos aqui algo em Apocalipse muito interessante. Eu fiquei me perguntando, por quê? Eu estou guardando o sábado, e eu acredito que os meus irmãos estão guardando o sábado, mas por que não serei selado? Alguns não serão selados. Eu quero estar entre os selados. Quem quer estar entre os selados? Queremos estar entre os selados, certo? Mas só que Apocalipse 7 vai responder para a gente.
Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso de número 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Olha o que eles estavam fazendo. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, quem, irmãos? Os servos de Deus. Aqui eu encontrei a resposta. Sabe por que nem todo mundo que guarda o sábado será selado? Porque nem todo mundo é servo. Servo é a identidade daquele que nasceu da água e do Espírito. Sabe o que é ser servo? É estar em harmonia com toda a criação de Deus. Vou repetir. Ser servo é estar em harmonia com toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus. Nem todo mundo que guarda o sábado, e ainda nós temos dificuldade em entender o descanso de Deus. Irmãos, o descanso de Deus é um tema profundo, e eu vou resumir em poucas palavras. Sabe o que é o descanso de Deus? É você entrar dentro da atmosfera do serviço de Deus. O descanso de Deus é você entrar dentro da atmosfera do serviço de Deus. Eu resumo isso em João capítulo 5, aí nós estudamos a lição, o paralítico não andava há 38 anos, e nós vemos ali que os fariseus estavam reclamando novamente por causa do ritual, não sabiam a essência. Jesus curou no sábado, ele está maluco, ele está transgredindo a letra da lei. Jesus disse, o meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. E aí alguns aí fora, por não entenderem a essência do evangelho, dizem, Jesus transgrediu o sábado. E o texto fala, né? Os judeus queriam matar Jesus, porque além de fazer essas coisas, ainda transgredia o sábado. E aí as pessoas, está vendo? Está escrito na Bíblia que Jesus transgrediu o sábado. Mas será que Jesus transgredia de fato? Qual é a natureza do trabalho de Deus? Irmão, se Deus parar de trabalhar, a terra para de rodar. O seu coração para de bater. A natureza para de existir. O sol para de brilhar. Você percebe que a natureza do trabalho de Deus é em prol da vida? Você percebe que a lei existe para manter a vida, as relações, os rituais, a essência dos nada mais são que para manter as boas relações, e nós limitamos as nossas comunhões com Deus, os nossos relacionamentos, através de leitura da Bíblia e oração, vivendo como um eremita dentro de casa, vivendo como numa bolha, vindo à igreja, e nós pensamos ser cristãos de verdade. É triste isso, irmãos, isso me pegou esse texto de maneira fantástica, irmãos. Porque às vezes eu estou pensando que a minha comunhão com Deus se resume a viver como uma eremita dentro de casa, tendo comunhão, estudando a Bíblia, tendo conhecimento teórico e perdendo a essência dos rituais e da lei de Deus. Qual é o significado da lei de Deus? A essência da lei de Deus é para temperar os relacionamentos, irmãos. O seu relacionamento com Deus é para temperar o seu relacionamento com o próximo. O ritual, irmãos, ele vai muito mais, ele é bom e importante, mas ele vai muito mais que isso. Esses homens, sabe por que eles passaram de largo o sacerdote? E aí você pode dizer, o sacerdote era um teólogo da época. Não. Leia aí 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A Bíblia vai dizer que você é sacerdote real. Esse sacerdote representa o Robson, representa muitos de nós que passamos de largo para as pessoas que necessitam. E nós vemos aqui que o levita também passou de largo, irmãos. Eles preferiram o ritual, eles deram importância ao ritual. Ele fala assim, eu tenho programação na igreja. Não, agora não dá para me atender não. Eu tenho lá uma programação. Eu vou cantar hoje, desculpa aí, eu não vou conseguir te ajudar. Não, eu tenho uma pregação. Eu tenho que... o meu filho chorando, querendo ficar comigo, querendo brincar comigo. Não, eu preciso filho, eu preciso estudar a Bíblia que eu vou pregar amanhã. Que isso, irmãos? Que isso? Nós estamos conversando na classe dos jovens. O negócio de Deus é gente. O negócio de Deus são pessoas, irmãos. Se nós não entendemos isso, a gente não vai compreender o Evangelho. O negócio de Deus é gente. O negócio de Deus é pessoa. E
tudo quanto fazemos está no periférico disso. Isso é o centro. O negócio de Deus é pessoa. E todo aquele que nasceu do alto, que é impulsionado pelo amor do céu, que não busca os próprios interesses, que incorporou a linguagem do Altíssimo, ele viverá essa atmosfera e a levará onde quer que ele esteja, não limitando a um templo de 4 paredes, porque a sua e a minha adoração, ela começa, sabe quanto? Quando o culto aqui na igreja termina. A minha e a sua adoração se inicia quando o culto de sábado, de quarta, de domingo termina. Não foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana? Onde eu devo adorar, Jesus? É lá em Jerusalém? É aqui nesse monte? Jesus falou, nem lá nem cá. É em espírito e em verdade. Leve a atmosfera do céu, a linguagem do amor onde quer que você esteja. Circunde essa atmosfera de modo tal que você revele o meu caráter. E eu ilustro isso da seguinte maneira, irmãos. Atos capítulo 3. Lê lá Atos capítulo 3. Pedro e João, depois que Jesus tinha ascendido ao céu, já tinha recebido o Espírito Santo, eles estavam, Pedro e João, indo ao templo fazer a oração da hora nona. Ou seja, o ritual. Eram três orações que eles faziam, né, de manhã, tarde e à noite. Eles estavam indo fazendo um ritual. Só que entre eles e o ritual, tinha um paralítico ali, mendigo, no meio deles. Eles pararam, diz o texto. Eles iam até o ritual e eles pararam. E olha o que Pedro falou para aquele homem, irmãos. Olhe para nós. Será que hoje nós temos autoridade de dizer isso para as pessoas? Olhe para mim. Porque, irmãos, Pedro disse aquilo, sabe por quê? Porque ele viu, quando ele traiu Jesus, os olhos de Jesus atravessou a multidão e foi até Pedro. E Jesus estendeu a mão para ele quando ele afundava e resgatou Pedro, olhando para ele. Pedro, olhe para mim. Pedro aprendeu com Jesus. E ele disse, olhe para mim. Mas será que hoje eu posso falar, olhe para mim? Será que hoje eu posso falar, olhe para mim? Sabe por que nós temos vergonha de dizer, olhe para mim? Porque talvez a beleza do caráter de Cristo está sendo manchada por vaidades efêmeras. Talvez as virtudes de Cristo não estão sendo reveladas por causa de ações egoístas que eu tenho demonstrado. E por isso nós temos dificuldade. Mas Pedro ali, entre Pedro e o ritual estava aquele homem, ele atendeu aquele homem, ele estendeu a mão e disse, olhe para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Cristo, o tesouro do céu, e no nome dele eu peço que você anda. Mas, irmãos, aí vem agora esses homens, né, o sacerdote e o levita, passaram de largo, não entendiam a essência do ritual, e quantas vezes, irmãos, eu já passei de largo por pessoas, porque estava atrasado para a igreja. Quantas vezes, irmãos? Irmãos, talvez eu esteja falando para alguém ferido aqui. E às vezes a gente vem no culto, senta, ouve e vai embora, não se relaciona com as pessoas. Às vezes, o meu irmão senta do meu lado, eu não sei nem das suas vicissitudes, das suas lutas. Irmãos, enquanto a gente não entender que o pecado está no campo relacional, enquanto eu não entender que eu preciso temperar o relacionamento com o amor do céu, que não busca os próprios interesses, enquanto eu não compreender que a linguagem do céu é o amor, enquanto eu não compreender que o amor é muito mais que teoria, mais uma ação, que enquanto eu não compreender que o amor é movido por princípios que transformam, eu não vou me interessar pelo outro, irmãos. Eu não vou. Irmãos, a gente tem que cultivar os relacionamentos. Chega de religiosidade, é fácil, está de terno e gravata, com uma Bíblia debaixo do braço, falar palavras bonitas, eloquentes. Isso, para mim, de nada vale. Porque eu tenho aprendido que a essência do céu são pessoas, gente. Acumule tesouros no céu. Se o que você tem não for para acumular tesouros no céu, e o tesouro do céu é gente. Então, como é que está o seu relacionamento com a sua mãe? O seu relacionamento com os seus filhos? O seu relacionamento com sua esposa, com o seu marido? Como é que está o seu relacionamento no seu convívio do trabalho? Como é que está o seu relacionamento no seu convívio familiar ali num campo mais geral? Como é que está o convívio? Como é que está o que você tem transparecido às pessoas? Como é que estão os seus relacionamentos?
Porque, irmãos, o que determina se a gente é discípulo, eu gosto da palavra discípulo, eu não gosto de cristãos, não, eu gosto de discípulos, porque discípulo é aluno, é aquele que aprende, aquele que ama como Jesus amou. Se as pessoas vão conhecer a gente como discípulo, diz lá, João capítulo 13, verso 35, não é pelo modo bonito de se falar, não é pelo modo bonito de pregar, não é porque eu tenho um terno bonito, porque eu tenho uma eloquência, uma intelectualidade, esquece isso daí, isso é balela, mas as pessoas vão conhecer que você é discípulo de Jesus pelo amor. Só que hoje a gente quer ser conhecido pelo que a gente come. Ah, eu sou vegetariano. Ah, não, eu não frequento tal lugar. Que isso, irmãos? Sabe o que diferencia o cristão de verdade, o discípulo de verdade das pessoas do mundo? É um amor que as pessoas de lá fora não têm. Na Idade Média nós vemos Martinho Lutero, Jerônimo, e sendo o amor dele por Deus era tão maravilhoso que ele disse, eu vou para a fogueira louvando o nome do Senhor. E hoje nós estamos pensando assim, poxa, será que eu estou disposto a morrer por Cristo? Esquece isso, irmãos. Jesus não está procurando pessoas que morram por Ele. Ele está procurando pessoas que vivam por Ele. E aí nós vimos agora que entra na parábola o bom samaritano, irmãos. Alguém que não tinha religião. Eu amo demais Jesus. Jesus, o ensinamento dele é fantástico. Ele quebrava todo espírito de religiosidade, todo paradigma, ele vinha. Aí vem um bom samaritano. Sabe quem era o samaritano? Um politeísta. Não sabia nem que Deus adorava. Sabe o que era o bom samaritano? Era uma mistureba de várias nações e etnias. O bom samaritano era alguém criticado. Era inimigo do judeu ali, depois do cativeiro babilônico ali, houve uma divergência entre eles. E ali era o samaritano, alguém sem religião. Alguém que talvez não orava. Alguém que talvez não frequentasse o templo. Ele parou o seu caminho, irmãos. Ele parou o seu caminho. Significa que ele estava ali, ele tinha uma atividade naquele caminho. Ele parou, olhou aquele homem. A Bíblia diz que ele disponibilizou do tempo dele. A Bíblia vai dizer, Jesus disse isso, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. A vida tem a ver com o tempo. Sabe o que é dar a vida por alguém? É você disponibilizar tempo para a pessoa. Dar a vida por alguém é você disponibilizar tempo pela pessoa. E aquele homem parou. Ele cuidou daquele homem e foi até a hospedaria, disponibilizou do dinheiro e disse assim, se você gastar mais eu vou te dar. Irmãos, essa parábola tem duas aplicações, esse bom samaritano. A primeira é Jesus. Jesus foi chamado de samaritano pelos judeus. Nós fomos açoitados por aquele que veio matar, roubar e destruir. Ele veio e deseja matar-nos, ele deseja tirar a nossa vida eterna. Ele veio e nos encheu de feridas, e Isaías capítulo 1 vai dizer, comparando ali o pecado com feridas expostas. O inimigo veio e nos açoitou de tal maneira, de modo que a gente ficou pelo caminho, meio morto nos delitos e pecados. E um samaritano do céu deixou a Jerusalém celestial. Isso constrange, irmãos. O samaritano do céu deixou a Jerusalém celestial. Porque lá no céu, irmãos, olha que loucura, lá no céu também tem ritual. A adoração do céu é ritual. Muitas coisas, e existe o ritual do santuário celestial. Há ritual no céu. Mas Jesus falou, eu sou o samaritano, não posso ficar aqui. Eu não posso ficar aqui no mero ritual enquanto o meu filho está lá ferido. O sacerdote do céu, ele abandonou os rituais celestiais. A adoração dos anjos veio da Jerusalém celestial, do templo de ouro que existe no céu, e desceu a essa Jericó de trevas, a única mancha negra no universo de Deus, e veio aqui viver como ser humano, ser esse samaritano que te acolheu. E sabe o que é mais incrível? Esse samaritano que é Jesus, pegou-nos quando nós estávamos feridos e nos conduziu até a hospedaria. Sabe o que é a hospedaria? A igreja. E sabe o que é mais paradoxo ainda? Que na hospedaria, aquele homem caído, sabe quem ele iria encontrar lá? O sacerdote e o levita, que passaram de largo por ele. Percebe, irmãos? Você percebe que Deus não se limita a pessoas. Se você não fazer o trabalho que te corresponde, o samaritano vai buscar pessoas lá fora. E às vezes tem pessoas que têm adentrado nossa casa, as igrejas adventistas no geral, sem precisar ninguém convidar, porque aquele que veio para nos amar, que nos atrai com amor eterno e com benignidade, ele traz as pessoas até aqui. Porque a obra de Deus não se limita naquilo que somos.
E eu cheguei à seguinte conclusão: eu sou o problema que eu quero evitar. Sabia disso? Na obra de Deus eu sou o problema que eu quero evitar. Eu quero evitar eu quero evitar o problema na obra de Deus, mas eu evito. Irmãos, talvez eu esteja atrasando a volta de Cristo, irmãos. Isso quebranta meu coração. Talvez eu, por minhas ações, por meu egoísmo, por minha falta de amor, por meu ritual barato, eu estou atrasando a volta de Cristo. E aqui nós vemos, a segunda aplicação é, esse bom samaritano que é Cristo, ele leva até a hospedaria, e sabe quem é o hospedeiro ali, que está na recepção? É o Espírito Santo. Por isso que a recepção na igreja é muito importante, irmãos. A igreja, a recepção é o canal de entrada, porque a recepção, eu vi um pastor dizendo certa vez que na recepção só devem ficar pessoas cheias e imbuídas do Espírito Santo. Porque se elas estão cheias do Espírito Santo na recepção, vai transparecer alegria, entusiasmo, carisma, de modo que aquela pessoa não vai querer mais sair daqui. Pessoas sendo notadas. E nós vemos que esse bom samaritano que é Jesus, ele se encarna em nós. Ele se encarna em nós. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, ela é movida pelo Espírito. A palavra é uma junção do Espírito no ser humano, trazendo a palavra de Deus. Jesus se fez homem. Assim como Jesus é Verbo, é Deus homem, a palavra de Deus ela tem sua parte humana e sua parte divina. E Jesus mostrou para nós que nós nos aproximamos mais de Deus quando nós estamos lá fora, atendendo às necessidades dos outros. Jesus, quando voltar, ele não vai perguntar que igreja você era, quão bom pregador você foi, quão bom frequentador de igreja você foi. Ele vai perguntar o que você fez com o que eu te dei. O que você fez com os pequeninos? Toda vez que você fez aos pequeninos ou deixou de fazer, você deixou de fazer ou fez a mim. Você percebe, irmãos, que todo o evangelho na Bíblia não está movido em ações. O que você fez quando eu tive fome? O que você fez quando eu estava preso? O que você fez quando eu estava angustiado na rua, nas valetas, nos valados, nos becos? O que você fez? E aí, o interessante do texto de Mateus 25 é que eles perguntam, quando nós fizemos isso? Essa palavra quando, ela traz uma ideia bem bacana, sabe o que é? Que aquelas pessoas faziam tão naturalmente o bem, o quanto respirava, que nem percebia que estava fazendo. Você percebe, irmãos, que o cristianismo, que nem existe na Bíblia, que veio trazido depois, que na Bíblia tem ações somente. O cristianismo veio mais um dos ismos aí que existe. Então nós vemos aqui que o evangelho em essência é isso, é a prática. O ritual ele é importante, volto a dizer, mas se você não entender a essência dele, de nada vale. Eu termino, irmãos, terminando de ler o texto com vocês, olha o verso 35. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse, vai e procede tu de igual modo. Você percebe que Jesus inverte a pergunta? O homem começou dizendo, quem é o meu? Só que Jesus disse, quem foi o próximo daquele homem que estava ferido? Jesus disse assim, não é quem é o meu próximo, é de quem eu serei próximo. De quem eu serei próximo. Hoje, ao sair daqui da igreja, pois a Bíblia é prática, de quem você será próximo? Talvez você possa ser próximo de alguém que está do seu lado aí. Talvez você possa ser próximo de alguém que você vai encontrar lá fora. E a gente fica preocupado em o que não fazer no sábado, quando nós poderíamos estudar e aprender o que fazer no sábado. Há muitas coisas para fazer no sábado. Há muitas coisas. E hoje, Deus está te convidando para ser o próximo de alguém, para viver muito mais do que um ritual mero e vazio, de estar aqui na igreja no sábado, de passar o pôr do sol e fazer ali o pôr do sol novamente, e iniciar mais uma semana sem propósito de existência. Jesus está convidando você a viver a essência do ritual. A palavra é prática, a palavra ela é viva, e deixe que Jesus, o bom samaritano, se encarne em você, e entenda que o negócio de Deus é gente, é pessoa, e viva para salvar,
para guiar no serviço, para apressar a volta do nosso Salvador. Amém? Nós vamos ouvir mais uma mensagem musical. Tem mensagem musical? Enquanto nós ouvimos a mensagem musical, eu convido você a meditar nessa mensagem e colocá-la em prática pela graça do Senhor Jesus. Permanecem a fé, a esperança e o amor. A imagem de Deus se faz presente nesses dons. Permanecem a fé com seu poder, a esperança em Deus com seu vigor. O maior desses dons é o amor. Se eu não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu morra por alguém, ou distribua meus bens sem fim. Mesmo que eu conheça os mistérios e toda a ciência, nada serei. Se eu não tiver amor, permanecem a fé, a esperança e o amor. A imagem de Deus se faz presente nesses dons. Permanecem a fé com seu poder, a esperança em Deus com seu vigor. O maior desses dons é o amor. O amor não se conduz só para ter mais benefícios para si, e nem se alegra ao ver o mal. Tudo sofre e tudo espera, pois tudo suporta, se tudo crê. O puro e santo amor, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, todas elas cessarão. A ciência passará, o amor jamais acabará. Quando vier o que é perfeito, face a face veremos o verdadeiro amor. E o amor, a imagem de Deus se faz presente nesses dons. Permanecem a fé com seu poder, a esperança em Deus com seu vigor. O maior desses dons, o maior desses dons é o amor. O amor. Amém, Senhor. Deus seja louvado pela bela canção. Irmãos, a canção me fez meditar em algo bem interessante. 1 Coríntios capítulo 13, né, que é o tema do poema do amor, né? E ali na igreja de Corinto, a igreja que deu mais trabalho para Paulo, né? No capítulo 12 até o 14, ele vem falando sobre o dom da língua, o dom de língua, certo? E as pessoas ali estavam brigando por quem falava em línguas e quem não falava, a confusão que estava havendo entre eles ali, né? E hoje também tem isso. Só que no meio da perícope, né, o bloco de assunto, Paulo coloca o capítulo 13. Não está à toa ali aquele capítulo 13, irmãos, falando do amor. Paulo está falando o seguinte ali nas entrelinhas, sabe o quê? Entre você ficar preocupado com o dom, entre você estar preocupado em falar em línguas, um idioma terreno, o capítulo 13 está mostrando para você a linguagem do céu. E a linguagem do céu é o amor. Então, irmãos, as pessoas vão conhecer você por esse amor. Não como um mero sentimento, mas um que move a ação. Tudo que você fizer, você tem que se perguntar, vai beneficiar quem o que eu estou fazendo? Eu cheguei à conclusão que eu não tenho que viver por mim. Eu cheguei à conclusão que eu tenho que fazer tudo pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha.
pela minha mãe, pelos meus familiares, os próximos mais próximos. Depois os próximos conhecidos, os próximos irmãos na fé e os próximos desconhecidos. E acredite, os próximos inimigos também. É difícil, mas esse é o caminho que foi consagrado pelas pegadas do grande Emanuel, Deus conosco. Ele andou e viveu isso e nos capacita também a viver. Vamos ficar de pé para a gente orar. Querido Pai, eterno Deus, Paizinho, obrigado pela sua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque nós acabamos de ler, Pai, algo que nós já conhecemos, algo que nós já estudamos, mas nós precisamos relembrar aquilo que já conhecemos, Pai. O pecado está na amnésia espiritual, nós pecamos porque esquecemos, então nos ajude a relembrar do nosso propósito nessa terra, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós somos a pedra de tropeço do Teu agir. Por favor, ó Deus, pedimos que o Senhor faça-nos nascer da água e do Espírito. Eu falo isso, Pai, porque Jesus falou para Nicodemos, um homem religioso, que deveria nascer da água e do Espírito. Ele não falou isso para uma mulher de fora, a mulher samaritana ou a mulher adúltera, mas ele falou para alguém que já era da igreja. E por favor, Pai amado, às vezes eu estou aqui, às vezes estamos aqui, que fomos sepultados vivos no batismo e ainda não nascemos da água e do Espírito, então nos ajude, Pai. Porque isso é uma ação do Senhor, é um milagre. Faça-nos teus filhos, faça-nos nascer da água e do Espírito novamente, pelo poder do teu Espírito. Por favor, ó Pai. Como diz Romanos 5,5, derrame o teu amor em nossos corações. Ajuda-nos a entender que os rituais são importantes. Eles são importantes, Pai. O Senhor os deu. Mas que a essência deles é buscar o perdido. É salvar o perdido, Pai amado. Pelo poder do Espírito Santo. É amar, servir. É viver em prol daqueles que necessitam, ó Deus. Por favor, Deus, tire de nosso comodismo, de nosso egoísmo, de nossa bolha que nuvia a nossa mente de tal modo que a gente não consegue ver as pessoas na ótica do Senhor. Por favor, Pai, que possamos ser o bom samaritano para as pessoas. E se eu falo para alguém aqui que está ferido, Pai, alguma ferida emocional, algum ferimento de pecado, que o bom samaritano possa passar neste lugar e acolher, abraçar e fazer dessa pessoa outro bom samaritano, porque o intuito do propósito do Senhor é replicar a tua glória para que todo mundo veja a glória do Senhor. E a glória do Senhor nada mais é do que a tua imagem em nós. Que assim possamos replicar e ser o bom samaritano, replicando a imagem de Cristo para outras pessoas. E assim toda a terra, como diz Apocalipse 18, se encha da tua glória, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome. Abençoa-nos neste sábado. A nossa adoração vai começar, Pai, assim que o culto aqui finalizar. Então nos ajude, nos use poderosamente para que possamos viver os 7 dias da semana, o sábado do Senhor. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre eternamente. Em nome de Jesus. Amém.